Bom, e falando mais sobre a economia, o Banco Central acaba de divulgar o boletim Focus e a projeção para a inflação de 2023 volta a cair e a do PIB sobe. Aqui nos estúdios, nosso comentarista Alan Gani. Alan, bem-vindo sempre. Quais são os principais resultados desse boletim Focus divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Houve uma pequena oscilação na margem da inflação para baixo, o que é uma boa notícia, diante do último IPCA 15 que foi divulgado, que trouxe uma melhora bastante expressiva no índice. O índice desacelerou e também as medidas de núcleos, né, que excluem ali aqueles itens que não são afetados pela taxa Selic, houve uma expressiva melhora. Então, isso provavelmente refletiu no boletim Focus. Mas é claro ainda que a inflação continua bastante elevada. Foi uma melhora ainda muito marginal, apenas de 0,01 pontos percentuais. E o PIB também, né, teve um crescimento um pouco acima aí das expectativas, enfim, 0,02 pontos percentuais, e isso está muito refletido mais ao cenário externo, né, China e a resiliência da economia americana, do que propriamente a fatores internos. E antes de passar para os nossos outros comentaristas para fazerem perguntas para o Alan, a grande questão é a seguinte: o empreendedor precisa de previsibilidade para poder investir, para poder pensar em ampliar o próprio negócio, né? E, claro, o arcabouço fiscal, reforma tributária, tudo isso é importante para isso, né? Com certeza, né? Existe aí uma série de incertezas, Tiago, no atual cenário. Entre elas, uma própria incerteza quanto ao arcabouço fiscal, se será um arcabouço fiscal, de fato, com freio no gasto público, como era a regra do teto anteriormente. Tem incertezas em relação à política de preços da Petrobras, sinalizações ruins aí dos próprios diretores e do presidente da Petrobras, incerteza em relação a uma possível reestatização da Eletrobras, incerteza em relação à lei das estatais, o que a gente viu, o mercado não gosta, né, desse tipo de ingerência política, né, nas estatais, incerteza também em relação ao marco do saneamento, qual que vai ser o papel do BNDES, será que vai ser aquele BNDES gigantesco como era no passado ou não, né? O BNDES vai ter um papel mais tímido. Então, todo esse cenário traz um cenário onde o empreendedor, o empresário, ele fica avesso ao risco. E aí, avesso ao risco, ele segura o investimento. E aí ele prefere o caixa. Só que se não investe, a economia não produz, não cresce, não gera emprego. Aliado a isso, taxas de juros também bastante elevadas. Então, para o empreendedor, está uma situação bastante ruim, viu, Tiago? Sem dúvida. Amanda Klein pergunta para o Alan Gani. A gente vem falando muito sobre a economia e a gente falava também sobre a reforma tributária. Amanda. Alan, bom dia. Eu estou aqui olhando aqui os dados do Boletim Focus e parece que está tudo igual, né? Com 0,2 para cima, 0,2 para baixo, inflação, espera-se 0,2 a menos para esse ano, a taxa de juros permanece igual, o PIB 0,2 a mais. Então, eu imagino que isso, grosso modo, possa ser considerado como um cenário de estabilidade. Aí me preocupam duas coisas. Primeiro, que a estimativa de inflação para 2024 e 2025 aumentou um pouquinho, né? Qual é a sua leitura disso? E também, se isso significa esse cenário meio que de estabilidade, como se tivesse tudo parado, que a bola está na quadra do governo, ou seja, o governo precisa dar uma sinalização, e isso provavelmente através do arcabouço fiscal, para o mercado começar a se mexer, de ficar mais otimista com o PIB, ou mais otimista com a inflação e reduzir as expectativas, tipo, toma que o filho é teu, agora é a sua vez de se pronunciar, mais ou menos isso? Bom dia, Amanda. Legal, né? Essa leitura está correta, assim. A oscilação que ocorreu, ela foi muito marginal, né? Embora tenha tido uma melhora na previsão de inflação, mas como você pontuou e eu pontuei também anteriormente, na minha fala foi muito pequena, né? Em termos práticos, quase nada mudou, né? Também o PIB para cima foi muito pequeno. De 2024 e 2025, aí é aquele processo de desancoragem das expectativas, o que não é bom, né? O mercado começa a acreditar que a inflação lá na frente vai ser maior, e isso é ruim porque pode ser que o mercado se antecipe, os empresários, e acreditando que vai ter mais inflação, acaba reajustando os preços agora, fomentando, né, retroalimentando o processo inflacionário. Mas eu concordo aí com a tua leitura de que falta alguma coisa para destravar essas projeções. E o que está faltando para destravar ou é um arcabouço fiscal bastante sólido e robusto que agrade o mercado, ou
passar logo essa reforma tributária, uma reforma tributária também que agrade o mercado financeiro, ou eventualmente até uma reforma administrativa, embora ela não esteja no radar, mas alguma sinalização mais concreta do mercado, de uma medida mais pró-mercado, mais pró-negócio, mais liberal. Aí sim, se ocorrer isso, Amanda, aí provavelmente a gente vai ter um crescimento do PIB, né, pelo menos nas expectativas, maior e uma redução inflacionária menor. É isso aí que está faltando mesmo por parte do governo federal, uma sinalização mais concreta. Luiz Felipe Dávila. Alan, bom dia. A questão hoje que nós olhamos, os números, é o seguinte: o PIB vai crescer de maneira medíocre esse ano, graças ao agronegócio. O PIB do agronegócio vai crescer 7% a 8% esse ano. Se você tirasse esse crescimento do PIB agrícola, a gente de novo ia ter crescimento negativo no Brasil. E esse governo vem tratando mal o agronegócio. O BNDES vai cortar mais crédito, ou seja, a única coisa que faz o PIB crescer um pouco, o governo vai jogando contra. A minha pergunta para você é possível manter o superávit primário, que é uma questão tão fundamental, para que nós possamos ter essa retomada do crescimento e superávit? É essa combinação que o mercado quer ver. E hoje o mercado, o que está vendo? PIB baixo e déficit, em vez de superávit. Como você vê esse desafio de o Brasil voltar a ter superávit? Porque certamente isso, de acordo com as outras medidas todas que você bem anunciou aí, reforma tributária, não mexer nas leis do marco do saneamento, etc., poderia fazer a economia retomar. Como você vê especificamente a questão do PIB agrícola e dessa história de termos hoje déficit ao invés de superávit primário? Bom dia, Dávila. Legal. Então, em relação ao PIB agrícola, né, o agronegócio, sem sombra de dúvidas, é um dos motores da nossa economia. Ele representa 27% do PIB, né? Não só a agricultura, mas toda a cadeia. Como a safra agrícola este ano ela é bastante boa, né, bastante favorável, isso acabou nos ajudando. Também tem um efeito China, né? A China crescendo mais, a gente acaba exportando mais para a China, o que ajuda o nosso agronegócio. Mas, sem sombra de dúvidas, o diagnóstico que você fez é bastante correto. Tem uma ideia, né, uma linha de economia que acredita que se gastar mais vai trazer mais crescimento econômico, né, por um efeito aí multiplicador. O governo gasta mais, aí as empresas vão produzir mais, etc. Só que essa linha econômica não leva em conta, Dávila, as expectativas, né, porque o aumento do gasto do governo faz também com que as expectativas piore, se deteriore. E aonde que isso pega? Onde é que tem a consequência? É justamente nos investimentos. Então, a despeito do aumento do gasto público, que pode ter uma influência positiva no PIB, há uma queda nos investimentos. E neste ano há uma previsão de queda dos investimentos. Investimentos aí das empresas. Esse investimento que ele está travado, Dávila, por conta de juros altos, mas também por conta de expectativas bastante ruins em termos de reformas e em termos de políticas públicas. O que precisa fazer é destravar o investimento, mas para destravar o investimento tem que ter sinalizações mais concretas do governo de que não mexerá na política de preços da Petrobras, de que reduzirá o gasto público, de que não vai reestatizar a Eletrobras, de que não vai tentar impedir a independência do Banco Central. Se isso ocorrer, sem sombra de dúvidas, né, as taxas de juros começam a recuar e o investimento é destravado com efeito positivo sobre a economia brasileira, não dependendo mais tanto do agronegócio. Alan Gani, boa semana para você, semana que promete na economia. Bom trabalho. Obrigado, igualmente. Valeu.